Olá, o meu nome é William Pedrotti e eu vou acompanhá-los nesta aula sobre carismas, isso com a orientação espiritual do Padre Eduardo Doggett, presidente da Associação do Senhor Jesus. Na última aula, nós estudamos o dom de interpretação das línguas. Nós aprendemos que não se trata de uma tradução simultânea e que somente pela ação do Espírito Santo é que nós compreendemos o que foi dito em línguas. Nesta aula, nós vamos estudar um dos dons mais desejados pelos carismáticos, o dom da profecia. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, nós queremos lhe oferecer este momento de estudo e lhe pedir humildemente que seu Espírito Santo nos oriente e torne claros os conceitos que serão abordados sobre profecia. Apacente os nossos corações e dê-nos a perfeita compreensão da Tua palavra, do Teu caminho e da Tua verdade, especialmente em relação a esse dom tão estimado que é o dom da profecia. Pai, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. O que você sabe sobre o dom da profecia? Você acha que nós estamos falando de previsão do futuro, semelhante à astrologia, por exemplo, cartomancia, adivinhação? Errou. Nesta aula você vai aprender por que o dom de profecia é o maior dos dons carismáticos, dentro dos dons da palavra, evidentemente. Você vai aprender também a distinguir uma profecia verdadeira de uma profecia falsa. O dom da profecia é mencionado por São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Diz assim: a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro, por fim, a interpretação das línguas. No capítulo 14, São Paulo insiste que devemos aspirar este carisma e que todos nos tornemos profetas do Senhor. São Paulo considera a profecia como o maior dos carismas. Mas o que é, afinal, a profecia? O carisma da profecia é um dom pelo qual Deus conversa com o povo todo. Profetizar é falar em nome do Senhor, é trazer uma mensagem de Deus e revelar ao coração do homem essa vontade. Essa vontade, os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os sentimentos, tanto de maneira espiritual, pessoal, quanto comunitária. Quer para uma pessoa individualmente, quer para um grupo, uma cidade ou até mesmo um país. A profecia é uma mensagem pessoal de Deus para o momento em que nós estamos vivendo. Pois, abre aspas, como diz São Paulo, aquele que fala aos homens, aquele que profetiza, o faz para exortá-los, para edificá-los e para consolá-los. Fecha aspas. Quem é o nosso profeta por excelência, você sabe? É Jesus Cristo. Na encíclica Lumen Gentium, nós lemos o seguinte, abre aspas, Cristo, o grande profeta que proclamou o reino do Pai, quer pelo testemunho da vida, quer pela força da palavra, continuamente exerce o seu munus profético até a plena manifestação da glória. Ele o faz não só através da hierarquia que ensina em seu nome e com o seu poder, mas o faz também através dos leigos. Por esta razão, constituiu-nos testemunhas e tornou-nos com o senso da fé e a graça da palavra, para que brilhe a força do Evangelho na vida cotidiana, familiar e social. Fecha aspas. A Lumen Gentium também nos ensina que o povo santo de Deus participa também do munus profético de Cristo. Os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento exerciam o ministério da profecia.
Joel fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a criatura, sem distinção sobre os anciãos, sobre os jovens, os escravos e escravas. Abraão descobre a sua vocação de pai de uma grande nação graças à profecia. Moisés recebe a missão de tirar os israelitas da escravidão do Egito e assim por diante, tantos patriarcas e profetas tiveram esse dom. O carisma da profecia também se manifesta fortemente, sabe onde? Na igreja primitiva. Veja aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 8 a 9. Deus também nos fala através da igreja de hoje, como instituição, e Ele nos exorta através dos documentos e dos pronunciamentos oficiais do Papa, e daqueles a quem o Papa delega poder. Neste mesmo sentido, o magistério é também uma profecia para nos orientar na caminhada, a caminhada do homem de hoje, e nos edificar à luz da palavra e da tradição. No Antigo Testamento, este dom estava restrito aos patriarcas e aos profetas. Mas a partir da ressurreição de Jesus Cristo, ele está acessível a todos nós, os batizados. A profecia é um dom que todos nós podemos ter. São Paulo insiste muito nisso. É necessário nos abrir à ação do Espírito Santo. Veja que a pessoa que está profetizando não se encontra em nenhuma espécie de transe hipnótico ou alienação momentânea. É uma pessoa que está perfeitamente senhora de si. Deus não é um Deus de confusão, gente. Ele é um Deus de paz. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32 e seguintes. Embora São Paulo nos ensina que nós não devemos desprezar as profecias, ele também nos fala que nós devemos sempre analisar essas profecias com o dom do discernimento dos Espíritos. É essencial que examinemos as profecias para saber se elas são divinas, humanas ou diabólicas. Veja a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Toda profecia verdadeira, toda profecia que vem do Senhor deve se cumprir. É o que está escrito em Deuteronômio 18, 20 a 22. E toda profecia que vem de Deus deve estar em harmonia com a palavra de Deus, conforme São Paulo ensina no capítulo 14 aos Coríntios, versículos 39 e 40. A profecia, ela só acontece depois de um grande ou de um louvor a Deus, em línguas, em cânticos ou em palavras. Essa profecia acontece quando a comunidade se reúne em oração ou até mesmo quando um cristão se recolhe em sua oração pessoal. Após o louvor comunitário ou pessoal, segue-se um silêncio de escuta. E aí, nós acabamos recebendo de Deus a unção, que pode vir através de um senso da sua presença, de um impulso, de um movimento no íntimo do nosso espírito, até mesmo de um formigamento, um calor que percorre todo o nosso corpo, ou até mesmo uma palpitação rápida do coração, ou da forma que Deus achar melhor nos ungir. A pessoa que recebe essa unção, ela sente uma profunda necessidade de transmitir a profecia aos irmãos. A profecia nasce no coração e não do raciocínio humano. Quem recebe a profecia imediatamente sabe que está vindo de Deus, ou que está vindo de outro lugar, que não é sua. Geralmente as profecias são ditas na primeira ou na segunda pessoa, pois o Senhor Deus é um Deus pessoal e Ele nos falará diretamente. Dirá assim: não temas, tu és o meu povo, eu sou o teu Deus. Esta mensagem divina é ouvida nos nossos corações. E depois é que a mensagem é proclamada, todos devem estar atentos a uma atitude de escuta, para que o Senhor então confirme esta profecia. Lembra? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 14, 29? E através de moções dadas a todos os membros da comunidade é que vem essa confirmação. Deus pode se utilizar da própria palavra, Ele pode se utilizar de visões, de sentimentos ou de palavras para confirmar a veracidade dessa profecia que foi proclamada.
Observe bem, o centro de toda profecia é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Portanto, as palavras proféticas devem estar de acordo com a palavra de Deus, com a palavra da Igreja Católica Apostólica Romana e dirigidas à glória de Deus e à salvação dos homens. Está lá em Deuteronômio 13, 2 a 4. Aqueles que recebem a confirmação da profecia proclamada devem manifestar a esse respeito no meio da Assembleia. E lembra que você não pode levantar falso testemunho, viu? Quando mais de uma profecia é confirmada, maior é a fé que nós depositamos nela e maior é a abertura que será dada para a ação do Espírito Santo naquela comunidade ou naquele grupo de pessoas. A profecia pode revelar acontecimentos futuros, sim, desde que seja com o objetivo de fazer as pessoas se converterem e viverem mais santamente. Mas não é a sua característica. A característica é ser uma mensagem de Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. O objetivo da profecia não é simplesmente revelar o que vai acontecer, mas transmitir a mensagem divina pelo poder do Espírito Santo. Mensagem essa que penetra no mais fundo do coração do homem, que o atrai para uma vida com Deus cada vez mais intensa, passando a viver aquilo para o qual o homem foi escolhido, predestinado, para servir a celebração da glória de Deus. Veja, Efésios 1, versículos 11 a 14. Eu vou pedir esse dom da profecia agora. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por deixar claro o significado e o conceito do carisma de profecia e a sua importância para o cristão individualmente e para a igreja. Em seu nome, Senhor Jesus, nós pedimos agora humildemente a graça da efusão do seu Espírito Santo neste momento e com essa efusão, esse batismo, que esta pessoa receba agora o dom de profecia. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.